Boa noite! Mais uma quarta-feira, mais uma live por aqui. E hoje a gente vai falar de funil de vendas. Para você que está aqui acompanhando a gente toda quarta-feira, nós estamos numa série de 8 lives barra 8 aulas para falar sobre introdução ao mundo de pré-vendas e prospecção. Então, se você planeja trabalhar nesse mercado, quer conhecer um pouco mais, quer saber como que que a gente faz, o que que a gente faz, né, ou até mesmo se você tem um time já e você quer trazer um pouco mais de conhecimento para esse time, estamos aqui toda quarta-feira durante as próximas semanas para trazer essa aula para vocês, certo? E na nossa aula de hoje é funil de vendas. Então a gente vai ampliar um pouquinho o nosso conhecimento sobre esse tema tão importante que é o funil de vendas, beleza? Já vou colocar mais informações aqui na tela para vocês. Hoje eu quero compartilhar a tela também do CRM para vocês entenderem o funil. Criei aqui um teste de funil para vocês conseguirem entender o que eu quero dizer com isso. E a gente vai falar um pouco de CRM também, tá? Então, vamos começar a nossa aula, que eu sempre gosto de trazer para vocês quais são os temas que a gente já teve e o que que a gente ainda vai ter por aqui. Então, nós já tivemos o que é pré-vendas, a rotina dos SDRs e dos BDRs. Hoje nós temos a aula de funil de vendas e na próxima quarta-feira a gente vai ter a nossa aula de cadência. Então, teremos a aula de cadência aí. Depois a gente tem uma aula de canais de vendas, abordagem e script, metas e agendamento. E a última vai ser a de LinkedIn recolocação profissional, em que eu vou ensinar você a colocar uma boa headline lá no seu LinkedIn, colocar uma boa foto, como que você vai se posicionar na rede, para você tanto prospectar dentro do LinkedIn, quanto encontrar uma oportunidade bacana dentro do LinkedIn também. Então aí nas próximas semanas, a gente ainda tem algumas boas semanas de live por aqui, e eu espero ver vocês acompanhando aqui também. Inclusive, se você está assistindo essa live, se você está gostando dessa nossa sequência de aulas, comenta, porque eu gosto muito de saber que vocês estão vendo, que está fazendo sentido para vocês e que eu estou conseguindo trazer algum ponto aí para vocês estudarem também, certo? A nossa live, essa nossa aula, tem patrocínio de 3 empresas, começando pela Aquila, que é uma aceleradora comercial. A Aquila cria áreas de prospecção dentro das empresas e também trabalha com times que já estão formados, tanto com a parte de treinamento, revisão de processos e estruturação. Então, se você está pensando em criar essa área, não sabe nem por onde começar, chama a galera da Aquila. Eu trabalho na Aquila também, sou uma das sócias, estou dentro de projetos e vai ser um prazer ajudar você e a sua equipe a escalarem aí o seu comercial. Nós também temos patrocínio da Rapor, que também é uma empresa que eu tenho aí com a Fernanda e com a Thay, e a gente tem um curso completo de prospecção. Então, nessas lives e nessas aulas, vocês estão trabalhando, a gente está trabalhando a introdução ao pré-vendas, né? Nós estamos trabalhando com o básico. Depois que você começar a trabalhar na área, você vai precisar ir para um cenário um pouco mais avançado. E eu recomendo que você trabalhe dentro, né, ou usufrua do curso da comunidade ali da Rapor, trabalhe com a Rapor em parceria. A Rapor também trabalha com a parte de treinamento, a gente viaja o Brasil todo treinando equipes de pré-vendas e também palestrando em eventos de vendas. Inclusive, esse ano estaremos aí, eu e a Fê, em alguns bons eventos falando sobre essa área que a gente tanto gosta e também sobre prospecção. E por último, a gente tem o patrocínio da Agendor. Inclusive, gente, se vocês. Eu não consegui fixar o link da Agendor aqui na descrição, porém, se vocês virem aqui na descrição, tem o Instagram da Agendor, que é o Agendor CRM, e vocês podem testar gratuitamente o Agendor e também vocês podem usar o Agendor gratuitamente. Então vocês podem, dependendo da quantidade de usuários, o Agendor tem planos para você utilizar gratuitamente, você já começar com CRM legal, já começar com CRM estruturado, certo? Não começar já no Excel, já começa num CRM legal. E para vocês acompanharem mais conteúdos meus, você pode acompanhar direto lá no Instagram, no @mentorajessica ou no LinkedIn. Inclusive, na nossa primeira aula, eu conto um pouco mais da minha trajetória. Se você quiser saber um pouquinho mais, volta lá para conhecer de onde eu vim, por quais empresas eu passei, o que que eu já fiz até agora e por que que eu estou aqui dando essa aula gratuita para vocês
sobre introdução ao pré-vendas. Mas, já respondendo, esse projeto faz parte de uma democratização, ou seja, um acesso, né, a gente permitir que outras pessoas tenham acesso a informações que para a gente já são muito básicas. Então, introdução ao pré-vendas, para muitas empresas, já é o mínimo do mínimo que o SDR contratado deveria ter ou deveria saber. E às vezes ele não sabe onde buscar essa informação ou não é uma informação confiável. Então eu decidi democratizar isso e trazer aqui no meu perfil, que é super novo no YouTube, deve ter 10 inscritos nesse momento, mas a intenção é fazer com que vocês saiam daqui aprendendo e entendendo o que é o pré-vendas, como trabalhar nessa área, como conseguir um bom emprego e uma boa vaga, certo? Vamos então para o nosso tema de hoje, que é funil de vendas, e eu já quero trazer para vocês esse tema e também tirar alguma dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai trabalhando ela ao longo da nossa conversa aqui, da nossa live, certo? Quando a gente fala de funil de vendas, nada mais, nada menos do que eu quero trazer um conceito de algo que é literalmente um funil. Começa grande, vai afunilando, vai afunilando, vai afunilando e vai sobrando lá no final só o que eu realmente quero, só a nata da nata da nata, o suco, né, daquele lead que a gente está trabalhando. Então eu tenho os leads, que são os potenciais clientes, empresas que podem estar interessadas em comprar o meu produto ou empresas para quem eu estou interessado em vender e eu acredito que eles tenham o perfil ideal para quem eu vou vender o meu produto e a minha solução. E eu vou encher na boca desse meu funil dessas empresas ali, que podem vir tanto de outbound quanto de inbound. E ao longo do meu da do meu trabalho dentro do CRM, eu vou afunilando e eu vou tirando essas empresas ou vou recebendo negativas e vou deixando só aquelas que fazem sentido até a etapa de negociação. Para a gente entender um pouco melhor, o funil ele vai ser dessa forma aqui. Então eu tenho a etapa de entrada, etapa de agendamento, etapa de qualificação, de negociação e de venda. Entre essas etapas, eu vou ter outras etapas, porque o funil não é só de entrada para agenda. Entre entrada e agenda, eu vou ter outras etapas dentro do CRM, mas que elas têm um único objetivo, que é levar esse lead de entrada para agenda, ok? Ela não, ela até tá ali como uma outra etapa, mas o objetivo dela é levar ele para uma agenda. Depois de agenda, eu quero levar ele para essa qualificação do vendedor, que a gente pode chamar também de SQL. Gente, eu estou falando aqui alguns termos, anotem para vocês procurarem depois, porque nem sempre vai dar para a gente fazer todo o glossário aqui na live, tá? Você pode ter um SQL, que é um lead qualificado pelo time de vendas, Sales Qualified Lead. Então, é um lead que o vendedor não só atendeu, como ele entendeu que é um lead que está qualificado para compra e ele vai avançar com esse lead no funil. Depois nós temos o envio da proposta, daí ele vai para negociação e ele vai para vendas. Pensando nas métricas desse funil, essa aqui é uma métrica de um funil de inbound. O que é um inbound? São os leads que a gente recebe do marketing para trabalhar. O marketing, por sua vez, vai fazer trabalhos dentro da rede social, do Google, do Meta, vai colocar criativos para rodar e vai chamar a atenção desse lead para que ele levante a mão para conhecer a tua empresa. Então, sempre que vocês preencherem um formulário de interesse, né, ou uma landing page, que a gente chama de LP, sempre que vocês preencherem essas informações, vocês estão levando informações para o marketing e vocês estão se qualificando como um lead inbound, que tem interesse em ver aquilo. Ah, eu vi sobre um curso e eu dei as minhas informações para alguém entrar em contato comigo depois. Automaticamente você se tornou um lead inbound dessa empresa. Lead inbound, então, é o marketing faz um trabalho, gera interesse nessas empresas e as empresas, então, deixam os seus dados para conhecerem mais sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. E no inbound nós temos 2 principais fontes, origens desse lead. A primeira é o Google, eu vou lá e anuncio no Google, as pessoas buscam aquela palavra-chave e caem no meu funil, ou o Meta, que é o Instagram, Facebook. E aí a mesma coisa, eu anuncio, faço um criativo, pode ser um vídeo, pode ser uma foto falando sobre, né, uma imagem falando sobre um ponto ali que vocês resolvem ou alguma coisa que a tua empresa faz, e aí ela também leva esse interessado para o funil. E aí dentro do funil, eu vou ter essa configuração aqui.
Supondo que aqui na entrada nós recebemos 100 leads, foi uma semana boa, até vou colocar por semana, foi uma semana boa e nós recebemos 100 leads interessados no nosso produto ou no nosso serviço. Desses 100 leads, o interessante é que você passe para o momento de agenda de 30 a 50%. Então eu vou colocar aqui que a gente agendou 40% desses leads, certo? Que ficou ali entre 30 e 50%. Então nós tivemos 40 agendas. Os vendedores, o time de vendas vai precisar agora trabalhar com 40 agendas, eles vão precisar fazer 40 reuniões. Nem todas as reuniões vão acontecer, a gente vai ter ali algumas reuniões que vão cair, que a gente chama de no-show. Algumas vão acontecer, mas o lead não vai estar, não tem fit, ele não está pronto para comprar aquilo. Então, de 60 a 75% do que eu agendei vai virar um lead qualificado, um lead aceito por vendas. Desses 40 já não sobra mais 40, eu fico só com 28. Desses 28 que sobraram, entre 60 e 70% vão evoluir para a etapa de negociação. Ou seja, eles vão receber uma proposta, a gente vai fazer um follow e a gente vai começar uma negociação. De 28, já me sobraram apenas 19, eu já não tenho mais 28 para trabalhar. E desses 19, de 10 a 30% eu vou converter em vendas. Então, desses 19, eu considerei aqui uma conversão de 25%. Eu tenho 5 vendas. Então, vocês percebem que lá na boca do funil, 100 empresas levantaram a mão dizendo: Oi, Jéssica, quero saber mais do teu produto, do teu serviço. Só que lá na hora da venda, a gente só vendeu para 5. Durante a etapa do funil, eu fui perdendo leads. Alguns não responderam, alguns não estavam mais com interesse, alguns clicaram errado, alguns foram para a reunião, mas não quiseram receber uma proposta. Outros eu perdi na etapa de proposta porque o meu produto não era o mais barato e eles buscavam preço. Então eu não vou chegar lá no final vendendo 100. Ah, entrou 100 leads essa semana. Provavelmente eu vou chegar no final dessa semana com 5 vendas. Essas taxas que eu trouxe para vocês não são fonte vozes da minha cabeça. São taxas que eu já vi em diversas operações e é uma média de mercado. Não significa que o de vocês tem que ser exatamente assim, mas vocês podem se basear nessa taxa aqui para trabalhar. Agora, quando a gente está trabalhando com a prospecção, quando nós estamos atuando com o outbound, a nossa taxa muda. Eu já não tenho a mesma taxa. O outbound significa que eu vou atrás dessa empresa. Então, eu tenho uma empresa bem legal, que eu achei interessante, que eu achei bacana, e eu vou prospectar essa empresa. Por exemplo, vou pegar aqui o que eu tenho na mão. Tem um cartão do Asas aqui. Ah, eu acho que o Asas é uma boa empresa para eu prospectar. Eu, Jéssica, prospectaria o Asas porque eu trabalho com um time de pré-vendas, time de prospecção. O Asas tem um time de prospecção, né, um time de pré-vendas bem interessante. Então, seria uma boa empresa para eu prospectar, sim. Eu colocaria eles lá no meu funil de vendas para eu começar um trabalho e eu começaria a fazer uma cadência com essa empresa até eu conseguir prospectar. Então eu vou colocar ali para eles 100 leads. Vou colocar dentro do Asas 100 leads para nós trabalharmos, certo? Dentro desses 100 leads, eu também não vou conseguir agendar 100 reuniões. Principalmente porque aqui eu preciso começar um trabalho com eles e levar eles para a minha próxima etapa, né. Então eu vou começar um trabalho com eles e vou provavelmente agendar de 5 a 15%. Eu considerei uma taxa bem legal de 10 reuniões a cada 100 leads trabalhados. Mas essa taxa não é todo mundo que vai conseguir. Se é a sua primeira experiência com pré-vendas, talvez você não vai conseguir uma taxa de 10%, a sua taxa pode ficar entre 5 e 7, combinado? Não se desespere: "Jéssica, eu falei com 100 pessoas e só agendei 5", calma, normal, pode acontecer. Então eu coloquei aqui que de 100 a gente vai conseguir conversar com 10. Desses 10 a gente vai ter no-show, a gente vai ter lead não qualificado e a gente vai ter o lead que até era qualificado, mas não queria pagar aquilo, achou um pouco caro, ele não recebeu proposta ou não foi realmente qualificado pelo vendedor. Nós ficamos com 7. Eu volto a ter de 60 a 75% de aproveitamento das agendas. Quando eu falo agenda, gente, é uma reunião que eu agendei para o vendedor. Estamos todos na mesma página, né? Então eu fiquei com 7 leads qualificados. Desses leads, evoluiu para uma negociação, evoluiu para um follow 5.
porque 2 deles já caíram fora, falaram que ficou um pouco fora do orçamento, que agora não era o melhor momento, então eu fiquei só com 5. E desses 5, eu vou considerar uma taxa de conversão de 10 a 30%. Nesse caso eu considerei uma taxa de conversão de 20%, eu fiquei com uma venda. Então aqui, ó, vamos só recapitular. No inbound entram 100 leads e a gente fecha 5. No outbound entram 100 leads e a gente fecha 1. Nossa, Gé, mas é tão difícil assim? Então para eu conseguir fechar 5 negócios no mês, nossa, eu vou ter que trabalhar 500 contas. Sim, vai ter que trabalhar 500 contas, é sobre isso. Não vai ter muita escapatória. Se você é um pré-vendedor trabalhando contas outbound, você vai ter uma autonomia, ou seja, você vai conseguir trabalhar cerca de 300 contas no mês, entre 250 e 300. E a pessoa que te contratou vai esperar dessas 250 e 300, vai depender um pouco do seu ticket médio, tá, mas ela vai esperar no mínimo aí umas 20 agendas no mês. 20 agendas para ela conseguir fechar 20 agendas para ela conseguir fechar aí de 3 a 4 negócios, tá. 300 contas, 3 negócios fechados. Essa conta tá batendo, né. Se você trabalha o inbound, que é aquele lead que o marketing traz para você, o seu número de contas trabalhadas pode ser maior, porque você não tem mais que fazer aquela etapa de pesquisa tão densa quanto a pessoa do outbound tem que fazer. Então a gente economiza um tempo ali na etapa de pesquisa, logo eu consigo trabalhar com mais contas. Eu, enquanto pré-vendedora inbound, né, que o marketing trazia os leads para mim, cheguei a trabalhar 500 leads no mês, 600 leads no mês, mas é um número muito, muito, grande, e eu não recomendo que você trabalhe com essa quantidade de leads. Eu recomendo que você trabalhe com uma quantidade menor e que você tenha mais qualidade nessa qualificação. Então o ideal aqui é trabalhar entre 350, no máximo ali uns 400. 400 leads já significa que em 20 dias úteis você recebe 20 leads por dia, é bastante, tá. 300 ficaria numa média boa, são 15 leads por dia útil. 15 leads por dia útil dá tempo, dá tranquilo para a gente trabalhar, dar atenção, conversar, agendar e fazer o nosso trabalho ali com qualidade. Mais do que isso começa a ficar um pouco complicado. Então eu trabalho ali com um inbound e recebo 300 leads. O meu empregador espera que ele faça lá no final do mês pelo menos umas 15 vendas. E para isso ele vai esperar que eu faça uma quantidade de agendas boa também. 80 agendas, 100 agendas, né, uma quantidade de agendas legal, para a quantidade de leads que eu recebo. Então, dependendo de onde vem, qual é a origem desse lead, a gente espera mais ou menos agendamentos do pré-vendedor. Combinado? Falando ainda em funil de vendas, nós temos o ICP, que é o perfil de cliente ideal ou o Ideal Customer Profile. É a mesma coisa, né, gente? Perfil de cliente ideal. Que ele se traduz como um conjunto de características que melhor descrevem o cliente que tem sucesso com a sua solução. Nesse caso aqui, eu até trouxe 2 exemplos, ó. O primeiro exemplo é indústrias com 100 colaboradores ou mais e que tem faturamento bruto superior a 10 milhões no ano. Esse tipo de empresa, quando ele entra aqui no nosso funil, é o tipo de empresa que a gente mais tem sucesso. Então eu já sei que vai ter um bom sucesso trabalhando com esse tipo de público. Se eu trabalho outbound, já é esse público que eu vou buscar. Se eu trabalho inbound, é esse o tipo de público que o meu marketing vai buscar para trazer para nós. Trouxe outro exemplo, empresa tech, com equipe de vendas com mais de 5 pessoas, que tenham um faturamento bruto superior a 1 milhão no ano. Isso significa 100 mil no mês. Esse, inclusive, é um perfil que eu busco aqui na Aquila, né. É uma equipe que está ainda enxuta, ela está se preparando para a escala, e o melhor momento para eu pegar ela para trabalhar é justamente quando ela está se preparando para a escala. Então é o meu melhor momento de entrar ali no comercial com ela. E ela fatura mais de 100 mil. Então significa que ela vai conseguir pagar o meu projeto, ela vai ter sucesso, ela vai escalar, e a gente todo mundo vai ficar feliz lá no final do mês. Jé, como que eu sei qual que é o meu ICP? Você vai verificar junto com a equipe de CS ou junto com o restante ali da empresa,
Quais são esses clientes que quando entram têm muito sucesso, utilizando seu produto, utilizando seu serviço ou fazendo alguma coisa ali junto com vocês? Esse cliente que teve muito sucesso, que teve uma ótima taxa, é o cliente que é o teu ICP. Simples, né, gente? Simples, né? Você conseguiu entender o ICP, você vai conseguir trabalhar com esse lead que vem do outbound, vai trabalhar com a origem de inbound e vai fazer um trabalho excelente na prospecção. Depois do ICP, nós temos a persona, que algumas pessoas até confundem, tá? Ai, a minha persona é tal, e o meu ICP é a mesma coisa. Não, a persona é essa pessoa que é o tomador de decisão, né? O decisor dentro da empresa. Então, voltando aqui, a empresa é indústria com mais de 100 colaboradores e que fatura 10 milhões no ano, ok? Tem um faturamento ali de quase 1 milhão no ano. Dentro da indústria, eu tenho a pessoa com quem eu quero me conectar, que pode ser um CFO, um gerente financeiro, né, um coordenador financeiro, que pode ser um diretor, que pode ser um analista. Então, essa persona, ela está dentro desse perfil ideal de empresa que eu quero trabalhar. Aqui eu listei alguns exemplos de persona também, que também é um conjunto de características desse decisor. Então eu vou ter o cargo do decisor, aqui eu trouxe 3 cargos, né, o CFO, o diretor e o analista de tráfego. Mas dentro desses cargos, eu vou ter características desse decisor. CFO, comunicação eficiente por e-mail ou ligação ou telefone fixo. Eu consigo falar com ele melhor nesses canais. De repente eu vou mandar um WhatsApp para ele, pode ser que não seja a melhor opção, ele nem vai te escutar. Diretor, comunicação eficiente por e-mail, celular ou LinkedIn. Vou ter que investir numa prospecção pelo LinkedIn. Só falando ali pelo celular não vai funcionar. Analista de tráfego, comunicação eficiente pelo WhatsApp. Ele nem vê e-mail, ele nem tem, às vezes, o e-mail lá na máquina dele, ele tem só um WhatsApp ali e ele nem tem LinkedIn. Adianta eu conectar com ele lá pelo e-mail e pelo LinkedIn? Não, perda de tempo. A cadência, que a gente vai ver na aula que vem, ela vai se basear nesse canal eficiente de contato. Mas, a princípio, essas são as personas. E vocês podem encher de outras características. Qual a idade, geralmente, essa persona tem? Quais são os objetivos que ela tem? O que ela gostaria de crescer dentro da empresa? Fez essa listinha? Agora vocês mapearam a persona de vocês. Certo? Já temos ICP, já temos persona e passamos pelo funil. Calma que ainda tem coisa. Ainda temos o ticket médio e o ciclo de vendas. O ticket médio é o valor médio das vendas de vocês. Quando eu pergunto para uma empresa qual que é o ticket médio, eu quero saber por qual valor mais ou menos ela tem vendido os produtos dela. Vou pegar um exemplo que está aqui na minha mesa também, gosto disso. Peguei aqui, ó, meu copinho aqui da Stanley. Stanley virou febre, nem sei se ainda está na febre, mas eu comprei quando era febre. E a Stanley tem uma série de produtos. Ela tem desde garrafa térmica, aquele copo da cerveja, a essa garrafa aqui que todo mundo usa. Ok. Ela tem muitos produtos e vamos supor que naquele mês ela vendeu 10 mil reais. Né? Ela fez 10 mil reais de vendas. É óbvio que a Stanley deve fazer muito mais. E isso deu 10 vendas só, ela vendeu só 10 produtos. Significa que cada produto dela deveria custar, em média, 1.000 reais. Mas a gente entende que vai ter produto de 5 mil, produto de 100 reais e produto de 1.000. Mas, na média, ela ficaria com um produto de 1.000 reais. Pegando o exemplo real da Stanley, ela tem produto de 300, ela tem produto de 89 e ela tem produto de 1.000. Se eu pegar todos eles, aí é regrinha de 3 do denominador comum lá, hein, da nossa quinta série, sexta série, nem lembro. Se eu pegar todas essas vendas e dividir pela quantidade de produtos que forem vendidos, eu vou ter o ticket médio, que talvez no caso da Stanley pode ser um ticket médio de uns 500 reais, pensando que tem alguns produtos que custam 1.000, alguns produtos que custam 200, alguns que vão custar 500 e pouco, eu chutaria aí que o ticket médio da Stanley seja uns 500 reais, mas não tenho essa informação, não é uma informação verdadeira, gente, isso aqui é fonte, vozes da minha cabeça mesmo. Mas isso é o ciclo de vendas, desculpa, esse é o ticket médio, então eu vou pegar a quantidade de vendas que eu fiz, vou pegar a quantidade de valores que eu fiz de venda e vou dividir valor pela quantidade de vendas e eu vou ter o meu ticket médio, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida também, deixem aqui nos comentários que depois eu ajudo vocês a fazerem essa conta, caso necessário, tá?
E aí a gente tem o ciclo de vendas. Então, para o ciclo de vendas, eu vou ter o ciclo de vendas, ele é baseado no tempo de venda, em que cada, né, ou o tempo em que cada lead vai ficar dentro dessa etapa. Então, eu vou ter a etapa da entrada, a etapa da agenda, etapa da qualificação, negociação e fechamento. E dentro dessas etapas, eu vou ter o tempo em que o lead vai ficar dentro de cada uma delas. Por exemplo, entrada. O lead entrou e ficou 3 dias ali. Depois ele ficou mais 2 dias na agenda, mais 5 dias na qualificação, mais 10 dias na negociação, e de negociação para fechamento ele ficou 20 dias. Eu vou somar tudo isso, e isso é o meu ciclo de vendas. Isso é o ciclo de vendas desse lead em específico. Mas para eu ter o meu ciclo de vendas, eu vou fazer essa soma e eu vou ter uma média do ciclo de vendas. Então eu vou fazer uma média. Ah, quando eu pergunto para as empresas, elas me trazem: "Gé, o meu ciclo de vendas aqui é 30 dias". É uma média. Em média, o lead entra e dentro de 30 dias ele já comprou ou não. Então eu tenho um ciclo de vendas médio, combinado? Não significa que todos eles vão estar na mesma página, no mesmo lugar, certo? No mesmo ou todos eles vão levar os mesmos 30 dias. O ciclo de vendas vai ser baseado ali nessa média que a gente vai ter, tanto da entrada até o fechamento. E aí, gente, bora ver isso na prática? Bora ver como é que isso se transforma na prática dentro do CRM mesmo? Eu vou utilizar aqui o CRM do Agendor para a gente fazer essa para a gente fazer essa simulação, tá? Só um minutinho que eu já vou colocar ele aqui na tela para vocês. Espera aí, galera. Já vou abrir ele aqui para vocês. Então vamos lá, trazendo aqui para vocês o funil. Eita, espera aí que eu tenho que remover isso aqui do palco para adicionar esse aqui. Apanhei aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco, mas se não, gente, quem está em casa, então coloca em tela cheia para vocês conseguirem ver de tudo aqui, e eu vou deixar só aqui, ó, eu vou deixar só o funil na tela. Boa, aumentou um pouquinho aqui, vou deixar só o funil na tela. Então aqui eu trouxe 2 leads de 2 exemplos, um out e um in, para vocês, verificarem como é que a gente vai trabalhar. E eu criei um funil de teste, também baseado nas etapas do CRM que eu quero trabalhar, beleza? Então aqui eu vou ter um teste out e um teste in. E eu tenho algumas etapas aqui que eu vou mostrar para vocês como é que elas funcionam. Eu tenho a etapa de entrada, a etapa de tentativa de contato, etapa de qualificação, etapa de agendamento, reunião realizada, proposta enviada, follow, negociação e o lead fechado. Inclusive, essa etapa aqui, quando esse lead estiver fechado, provavelmente os leads não vão aparecer nessa etapa. Por quê? Porque ele vai estar fechado. E eu vou estar trabalhando aqui somente com leads que ainda estão abertos. Então, eu vou precisar ir lá no filtrinho, colocar para eu ver leads que já estão fechados, para que eu consiga enxergá-los, ok? Então, estou aqui com o meu funil. Coloquei um teste out e um teste in. Eu criei esses 2 leads só para a gente fazer essa demonstração. Eu não tinha, nenhum lead aqui que eu pudesse trazer o nome para a gente fazer a demonstração, então vou trabalhar com os 2 de teste. Vou começar a trabalhar com vocês, primeiro, o lead de inbound, e depois a gente vai trabalhar o lead de outbound. O lead de inbound, ele sempre vai entrar e vai cair aqui em entrada. Então, o marketing vai fazer um trabalho e ele já cai direto ali em entrada. Quando ele cair em entrada, significa que ele é o primeiro lead que eu vou começar a trabalhar de manhã. Quer dizer, tem um outro que a gente ainda vai trabalhar, mas ele é um dos primeiros que eu vou começar a trabalhar. E quem trabalha com inbound tem que ter a etapa de entrada zerada, zerada. Se você trabalha com o inbound, essa sua etapa aqui, gente, isso aqui, ó, né? Isso aqui tem que estar
zerado, não pode ter lead aqui, certo? Se você tiver lead ali, significa que alguém está esperando a sua resposta, que você não entrou em contato rápido e você pode perder essa negociação. Principalmente porque o inbound significa tempo de resposta. Ganha quem tiver o tempo de resposta melhor. Então, por favor, gente, não deixem a entrada de vocês com leads ali para trabalhar. Ele acabou de entrar, eu já vou trazer ele para essa etapa aqui, ó, de tentativa de contato, ok? Já trouxe ele aqui para tentativa de contato e nessa etapa, o que eu quero fazer com ele? Tentar um contato. Telefone, WhatsApp, e-mail, LinkedIn, Instagram, não sei por onde, né? Facebook, já tentei contato também. Todos os canais que você tiver, você vai fazer tentativas de contato. Assim que você conseguir conversar com esse lead, que você conseguir avançar com ele num contato, você vai levar ele para a etapa de qualificação. Para fazer isso, eu posso arrastar ele aqui dentro do CRM, como eu estou fazendo aqui agora, ou eu posso entrar no lead e eu posso clicar na etapa de qualificação. Se eu clicar, ele também vai para a etapa de qualificação. Negócio atualizado com sucesso. Então, significa que eu levei ele para a etapa de qualificação, ok? Vou fechar aqui, porque eu já estou com ele aqui na minha etapa de, ó, qualificação. Ele veio para a etapa de qualificação e eu quero agora qualificar as informações. Aqui eu vou ter um SLA, que significam dados que eu preciso pegar desse lead para levar ele para a próxima etapa de agendamento. Ele me passou os dados, me forneceu informações, era um lead legal, tinha fit, vou levar ele para a etapa de agendamento. Aqui na etapa de agendamento, vou clicar nele aqui dentro só para vocês entenderem. Eu vou colocar uma nota, então a primeira coisa que eu vou fazer, né, colocar uma nota dizendo o que aconteceu com esse lead, né. Lead tem lead tem hoje essas dores e precisa de X, Y, Z. Vocês vão fazer gente, vocês vão fazer um resumo aqui bem bonito. Aqui ficou meio porco o meu resumo, mas vocês vão fazer um resumo legal. Vocês podem, trazer o resumo por tópicos, né, colocar pontos que esse lead tá pensando. Deixem esse resumo legal, para que quando esse vendedor pegue o resumo de vocês, ele já entenda do que é, o que esse lead tá querendo, o que está acontecendo. E aqui, ó, já vai ficar essa nota pronta aqui, tá. Ou posso até colocar, eu coloquei como tarefa, fiz sem querer, gente, vou colocar como nota. Aqui, ó, coloquei como nota e vou salvar essa nota. Então pronto, tem uma nota salva aqui, minha. E aí eu vou criar essa reunião com o vendedor, porque eu estou agendando. Então eu vou vir aqui em reunião e eu vou criar essa reunião. A reunião vai ser na sexta-feira às não sei que horas, às 4h30. Às 16h30, ok. Aqui, no caso, só tem eu na minha equipe, porque essa é uma conta de teste que eu estou mostrando para vocês. Se tivesse mais pessoas, eu adicionaria o nome do vendedor aqui. Colocaria o nome do vendedor para ele entender que esse lead vai para ele. E agora eu vou, então, agendar essa atividade. O CRM de vocês também pode e deve estar sincronizado com o Google Agenda, para isso já cair direto lá no Google Agenda. Ó, tem aqui, participar da reunião no dia 22 às 4h30. Até esse momento, esse lead estava no meu nome. Agora, eu vou passar esse lead para o nome do vendedor. Então, eu vou vir aqui e vou mudar o responsável, porque agora ele vai estar no funil do vendedor. Mas está tudo certo, eu ainda continuo olhando para esse lead até o momento da reunião realizada. Deu tudo certo, o vendedor, daqui em diante, ele vai seguir com esse lead. Então ele vai levar o lead para a reunião realizada, depois ele vai levar o lead para a proposta, caso ele já tenha enviado essa proposta. Assim que ele enviar a proposta por e-mail, ele leva esse lead para a proposta enviada. Depois ele faz o follow com esse lead. Se tiver uma data combinada para esse follow ou alguma outra etapa que eles combinaram ali de fazer, ele vai fazer e vai levar esse lead para lá também. Depois ele leva para negociação, quando eles já estão negociando preço, forma de pagamento, alguma outra coisa. E por fim, ele vai vir aqui para fechado e a gente vai dar ganho. A gente vai vir aqui e vai dar um ganho nele. Antes de dar o ganho, eu vou voltar ele aqui para agendamento, para eu mostrar para vocês uma outra coisa que a gente vai fazer com esse lead que está agendado. Então eu trabalho com inbound,
cheguei de manhã e esse aqui é o meu funil. A minha entrada está zerada, tenho alguns leads em tentativa de contato, tenho alguns leads em qualificação e tenho alguns leads aqui em agendamento, que estão agendados. Eu vou fazer um filtro do que está agendado para hoje. Vou lá, vou fazer um filtro e descubro que tem 3 reuniões agendadas para hoje. Então, antes de eu começar já a trabalhar com os leads novos, eu vou confirmar as reuniões do dia. Porque essa reunião eu já agendei. Se ela cair, se ela der no show, eu já estou perdendo esse lead. Então eu vou voltar aqui e vou fazer esse primeiro ponto, que é confirmar as reuniões. Confirmei as reuniões, eu trabalho com inbound. Eu vou voltar para os leads que estão na entrada, vou levar eles para tentativa de contato, vou levar para qualificação, vou levar para agendamento. Vou fazer sempre da direita, desculpa, gente, da esquerda para a direita, ok? Depois disso, posso levar ele até a etapa de fechamento, e aí a gente vai dar um ganho nele, que vai ser bem bonitinho. Quero mostrar para vocês como é que é quando a gente dá um ganho. Inclusive, gente, eu preciso falar, esse CRM é intuitivo, né? Olha que bonitinho, tudo tão organizadinho. Aí ele vem aqui para fechado, e aí eu dou ganho nesse lead. Deixa eu só fechar essa aba aqui. Opa, volta teste. E vou dar um ganho. Vou dar aqui o ganho no dia 20, vou salvar e essa oportunidade está ganha. Esse negócio foi marcado como ganho por mim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Tá vendo que ele tem estrelinhas? Eu posso colocar a temperatura desse lead, posso colocar várias outras informações que eu não trouxe aqui no teste, mas que depois lá no teste gratuito com o Agendor, vocês vão fazer. Tá vendo que ele sumiu aqui do fechado? Porque no meu filtro, eu só estou filtrando os leads que estão em aberto, de qualquer região, de qualquer país e tal, mas que eles estão em aberto. Então eu não estou filtrando aqui os leads que estão fechados ou os leads que estão, com alguma outra denominação, tá. Aqui tem leads esquecidos, tem o setor, né, tem a data de conclusão, então eu não estou filtrando isso. Para eu conseguir ver esse lead fechado, eu tenho que filtrar por essa origem ali também, por essa desculpa gente, por esse fechado. Então, né, eu também não botei origem nesse lead de teste que eu criei. Logo, eu não vou conseguir ter um filtro aqui certinho para vocês. Posso botar uma data de início? Ó, 20 de agosto, ou botar esse mês, né? Esse mês, até esse mês aqui mesmo. Aqui, ó, até esse mês. Aí eu vou conseguir ver tudo que foi trabalhado nesse mês, mas ainda assim eu não coloquei os leads que estavam fechados. Então, vou ter que colocar, depois a origem para a gente conseguir trazer eles para cá. E a gente tem uma lista também de congelados. Então eu posso depois descongelar ou congelar o lead, certo? Então aqui ele está como ganho, não fica mais como aberto, e depois eu consigo ver ele lá como lead ganho dentro do funil, beleza? Agora, outra coisa que eu poderia ter feito ali é dar um perdido no lead. Esse do alt eu vou dar um perdido para vocês verem como é que ele fica, tá? Deixa eu só limpar aqui os filtros, voltamos a ter leads outbound. Já o lead outbound, eu também vou trabalhar ele dentro do funil com tentativa de contato, qualificação, agendamento, reunião realizada, proposta, tudo igual. A única diferença é que antes de passar ele para a tentativa de contato, eu vou verificar se ele tem todas as informações e vou pesquisar mais sobre ele. Então, eu vou olhar o LinkedIn, vou olhar o Instagram e eu vou colocar várias informações aqui. Eu vou abrir ele e vou colocar várias informações. Daí eu vou passar ele para tentativa de contato. Na minha cadência, eu vou ficar tentando contato com ele. Conseguir contato com ele, vai para qualificação. Conseguir um agendamento, vai para agendamento. Ponho no nome do vendedor, coloco a minha data da agenda, levo ele, né? O vendedor leva ele para a reunião realizada e daqui por diante o vendedor trabalha com ele. Quando eu estou com o meu lead aqui, eu ainda tenho gente em entrada, em tentativa de contato, em qualificação e tenho no agendamento. Eu chego de manhã no outbound para trabalhar e a primeira coisa que eu vou olhar é os leads que estão agendados, porque eu não quero perder esse lead, não quero perder essa agenda. Depois, eu vou trabalhar com os leads que estão em qualificação, porque eles estão mais quentes para agendar.
Eu não vou lá para a entrada de novo, eu vou trabalhar com os leads de qualificação. Então aqui em qualificação, sempre deixem uns 20 leads para vocês trabalharem. Aqui em tentativa de contato, mesma coisa, uns 20, 30 leads para vocês poderem puxar para outra etapa. E aqui em entrada, sempre tenham pelo menos uns 50 leads para vocês trabalharem dentro da entrada, ok? Depois eu vou passando ele de fase, ó, reunião realizada, proposta enviada, follow, negociação, e ele vem aqui de negociação, ele já pode ir para perdido. Esse eu falei que eu ia dar perdido, né. Eu vou vir aqui em perdido, vou colocar a data e eu vou colocar o motivo da perda. Por que que eu estou perdendo esse lead? Aqui eu vou colocar que foi preço. Ah, não consegui chegar no preço e vou colocar um comentário, tá, gente? Alguma coisa em relação aqui ao preço. E vou salvar. Esses motivos de perda, claro que eu não cadastrei motivos de perda aqui na conta teste, mas vocês vão ter esse motivo de perda, e quanto mais detalhado for, mais fácil vai ficar de vocês identificarem qual que é o gap da hora da venda. Mas também não dá para colocar 30 motivos de perda, porque daí vai ficar muito difícil. Então vocês vão ter alguns motivos de perda principal e coloquem em observação o que que realmente aconteceu. Ficou claro aí, galera, como que é então esse funil? O que que a gente trabalha dentro do funil? Hoje esse era o intuito, né, trazer para vocês o que que é o funil. Então o funil, começamos com uma grande quantidade, terminamos com uma pequena quantidade, vou trabalhar isso dentro do CRM e vou trabalhar as etapas, tá. Espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês consigam visualizar o funil de vocês lá no CRM de uma maneira mais prática a partir de agora. É um assunto que eu gosto bastante. Se rolar alguma dúvida, já deixa no chat. Não percam de ir lá, testarem gratuitamente o Agendor. Dá para vocês entrarem lá, testar, já ver, já criar uma conta. E depois vocês me contam também como é que foi. E eu espero vocês lá no Insta também. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me deixar por lá. E aí, na próxima quarta-feira, a gente vai ter uma aula, uma live barra aula sobre cadência. Então eu vou construir junto com vocês uma cadência para a gente aí na nossa quarta aula desse nosso compilado de 8 aulinhas. Combinado? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder as nossas próximas atualizações. Ai, gente, nem trouxe, mas vou trazer agora, que a partir da semana que vem a gente já tem aqui no canal também os podcasts. Já ficaram prontos alguns episódios e a gente vai ter episódios quinzenais. Então, toda sexta a gente tem episódio. Toda sexta não, né? 2 sextas-feiras por mês. Mas às sextas é o dia de lançamento do episódio e eu vou lançar aqui para vocês o episódio do podcast. E eu espero que vocês gostem muito. O primeiro episódio é com a Fê. Depois me contem o que vocês acharam. E eu tenho convidados sensacionais nessa primeira temporada, tá? Já tô ansiosa para gravar a temporada do ano que vem, eu nem terminei a temporada desse ano ainda. É isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até o final. Na quarta que vem falamos sobre cadência. E qualquer dúvida, entre em contato, deixem a mensagem que eu vou respondendo ao longo da semana também. Tchau, gente. Até quarta que vem.